Hoje nosso tema é informação e desinformação. A gente vai falar com o Adeildo Nascimento, que é uma pessoa experiencientíssima em questão de informação e desinformação. O Adeildo, ele é diretor da BRH Paraná Digital, economista com especialização em liderança e gestão de times. Ele é fundador da Dell Consultoria, palestrante e consultor há mais de 20 anos. Ele é expert em cultura organizacional. Ele é autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e é coautor do livro Canvas para Grandes Mestres. Adeildo deve estar entrando. Vou solicitar aqui. Bom dia, Adeildo. Olá, Luciana, tudo bem? Que prazer Tudo estar aqui ótimo. contigo. Da mesma forma, seja muito bem-vindo. Prazer aí, Obrigado. faz tempo já que a gente está querendo fazer essa live, né? É verdade, né? Antes Até que tarde que enfim deu nunca, né, certo. Luciana? É verdade, é verdade. Então, Adildo, já te apresentei aqui para o pessoal, né? E vamos começar já com a primeira pergunta. Claro, fica à vontade se você tiver alguma consideração. Vamos tocando barco aí, batendo papo sobre o tema que é muito interessante. Perfeito. Adeildo, qual o atual panorama das lideranças e do mercado de trabalho nesse momento atual? Luciana, assim, eu tenho alguns anos de experiência já no mercado de trabalho e RH, e eu acho que eu nunca passei por um momento onde a gente tivesse tanta incerteza e indefinição sobre as questões econômicas, políticas, sobre mercado de trabalho, sobre economia, mercados e movimentos econômicos. Então, eu acho que definitivamente estamos sendo testemunhas da história, né? Isso foi acelerado, é claro, acho que essa frase já virou meio comum, mas a pandemia deu uma bagunçada geral em todos os parâmetros que a gente tinha, principalmente os líderes tinham, para tomada de decisão. O que criou um ambiente extremamente volátil, né? Que era uma tendência, assim, já se falava que o mundo ia ser ambíguo, volátil, incerto, mas estava todo mundo num compasso de espera, imaginando que essas coisas aconteceriam num pace, né, numa velocidade mais moderada. Mas o que a gente está vendo é que tudo veio à tona em questões de semanas ou dias, e ele veio bagunçando cenários e deixando um clima total de incerteza. E esse é, assim, de novo, eu nunca vivi uma situação parecida com essa. Fomos meio que atropelados, então, por uma situação. E é engraçado que eu falo, a gente sabia que uma hora ia chegar aqui, mas a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer nada do que está acontecendo com os outros, né, Adildo? Adildo, e como se caracterizam as decisões complexas nesse momento que a gente está falando aí de informação e desinformação, decisão, né? Perfeito. Então, o processo de tomada de decisão pelos líderes, assim, pelos gestores de uma maneira geral, ele veio se acirrando ao longo do tempo. E por que isso foi acontecendo? Porque a gente vivia antes uma economia mais previsível, vamos dizer assim. Desde a Revolução Industrial, você tem métodos produtivos, você tem métodos de administração, métodos de tomada de ações estratégicas que eles meio que perduraram pelo tempo durante muitas décadas, né? Então, quem fez faculdade de administração, estudou os modelos de negócio, tinha uma certa cartilha que se seguia e que ao longo do tempo foram tornando as decisões menos complexas, vamos dizer assim. Ou seja, você já tinha muita base histórica para tomada de decisão, você tinha muitos casos a serem estudados, o que deixava as decisões menos complexas. O que começou a acontecer, principalmente a partir do advento da tecnologia? As pessoas começaram a lidar com um mundo muito rápido. Então, assim, e outras variáveis surgiram. Então, hoje, o que a gente caracteriza como decisão complexa são aquelas decisões onde você tem muitas variáveis na mesa, pouquíssimas constantes, mas muitas variáveis, vários stakeholders, ou seja, vários interesses envolvidos numa única decisão e, principalmente, muito pouco tempo para tomada de decisão. Então, você tem que lidar com um ambiente onde você não tem base histórica para servir de referência, com muitas variáveis,
com muitos stakeholders envolvidos e pouquíssimo tempo para tomada de decisão. Então você imagine qual que é a situação que a maior parte dos líderes mundiais vivem hoje, né? E isso causa, Luciana, um estresse muito grande, né? Hoje até eu fiz há um tempo atrás uma live também com o Marcelo Alves, que é um esportista. Não é à toa que alguns elementos do esporte de alta performance entram cada vez mais próximo ao mundo dos negócios. Porque hoje o que se fala é que gestores, líderes que estão em situações como essa, eles são considerados atletas corporativos. Haja visto o tanto de pressão que se tem para tomada de decisão em curto espaço de tempo, com um monte de interesse em jogo. Então, não é fácil estar na pele de algumas pessoas. E sem segurança, né? Como você falou, antigamente a gente tinha algumas bases de segurança, de informação histórica, e hoje a gente meio que dá um tiro no escuro mesmo, e com toda aquela cobrança, com aquela pressão, de tem que acertar, ainda mais no momento desse, né? Total, total. E os volumes de dinheiro, né? Você vê a volatilidade do mercado. Empresas que caem de valor de mercado de 40 bilhões para 2 bilhões em questão de meses. Outras, como é o caso, o que está acontecendo agora com alguns laboratórios que vêm divulgando avanços em pesquisas com remédios, o preço das ações da empresa explodem de um dia para o outro. Tudo bem que isso acontecia no passado, mas não com a velocidade e nos montantes que acontecem agora. Ontem eu verifiquei também, tinha uma pesquisa com relação ao valor, né, das aéreas. Antigamente a Azul não chegava nem a um terço de uma aérea, né? Hoje ela está somando, o preço dela é a soma das maiores aéreas mundiais. Então é realmente impressionante essa mudança de conceito. E nesse ponto, por exemplo, e eu vi essa matéria também, há uma discussão sobre o mundo virtual e o mundo real. Porque se você for colocar o mundo das aéreas, é o mundo real, é o mundo onde você tem aeronaves, você tem infraestrutura, pessoas, e você tem um outro lado que são a nova economia, que ela é mais digital. Então o que é o Zoom? O Zoom é um aplicativo, é uma plataforma de transmissão à distância, ou seja, a discussão que se vem será que é tudo isso mesmo, né? Então imagine que um líder, imagine que você é um gestor de uma companhia aérea ou de um hotel hoje, e você está sendo massacrado, assim, bombardeado com situações dessa todo dia, né? Então, stakeholders, relações com investidores, o mercado, a governança. Então, é um momento cheio de desafios para quem é líder nesse momento. Eu acredito que essa valorização também se dá muito pela questão da necessidade atual, né? Então, o momento é de necessidade de comunicação de uma outra forma, mas tem a necessidade da experiência e tudo mais, que hoje as pessoas não pensam, mas logo, logo, se Deus quiser, vão voltar a se interessar pelas experiências, né? Eu acho que o mercado vai trazer novidades, né? Assim, eu acho que a gente vai ser diferente pós-pandemia. Mas eu não acredito que vai ser tudo isso que o mercado está precificando e mostrando agora. A gente vai avançar nas questões digitais, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a vida real vai continuar. E eu até acho que o que vai acontecer também é que pós-pandemia, todos nós vamos estar loucos para viajar, loucos para... Então você imagine que se Deus quiser, a cura venha logo, um tratamento, uma vacina... Você não vai estar desesperada para dar uma viagem? Nossa, já tô olhando passagem para o ano que vem. E pior é que tão absurdo. Pior é isso, aqui já tá, realmente já super valorizou as passagens a partir de janeiro, né? Quais os principais desafios dos líderes neste momento? Você comentou um pouquinho sobre essa situação aí, né? Mas dá uma... Então, as competências da liderança, dado esse novo cenário, e essa nova realidade que se põe diante das lideranças, os líderes hoje têm alguns desafios extras, né? Então, indo mais ou menos para a linha do nosso foco aqui, que é informação e desinformação, exige-se hoje das lideranças uma capacidade muito maior de análise de cenários complexos e multidisciplinares. Então, o que quer dizer isso? Hoje, qualquer líder, diante de qualquer organização, e aí entenda mesmo, desde uma empresa pequena, com 2, 3 funcionários, uma loja pequena, até uma multinacional. Ele tem que ter uma habilidade muito grande de leitura de cenários e de conexão
de várias áreas do conhecimento humano. Então hoje você vê, ó, a gente está falando de saúde, a gente está falando de economia, a gente está falando de política, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de cadeia de suprimento internacional. Então, quando que no passado, né, todas essas coisas estavam juntas ao mesmo tempo e influenciando a portinha da minha empresa, que se eu abro ou se eu não abro. Então, essa habilidade é uma habilidade que se coloca diante das lideranças. Então, acho que ninguém mais escapa, Luciana, do que a gente chama de ser um long life learner, que é é um termo em inglês, mas que diz que todos nós vamos ter que ser eternos aprendizes. Sim. Então, não existe mais aquela ideia de que eu me formei em administração em 1980 e agora a vida que segue. Você tem que estar constantemente. Você é prova disso, né? Você vê quanta. Você pode falar com propriedade, mas o quanto que a legislação sofreu nesses últimos anos e nos últimos meses, né? Acho que vocês devem estar loucos. Eu nunca li tanta medida provisória em tão pouco tempo. Foi um absurdo. Eu te disse que ela, pelo amor de Deus, não sai uma medida provisória porque eu não aguento mais. Dá mais um diazinho porque é muita, né? É muita informação, não é? E daí, junto com isso, tem uma outra habilidade que é até uma soft skill, é uma competência que se demanda hoje, não só dos líderes, mas de todos os profissionais, que é uma competência que a gente chama de sense making, que é um profundo senso de conhecimento num curto espaço de tempo, assim. Ou seja, você consegue, com rápida análise, com rápida conexão de pontos, você entender se uma situação faz sentido ou não faz sentido. Porque como nós somos todos bombardeados com fake news, deep fake news, que logo deve começar, a gente pode explicar depois um pouco o conceito, e o excesso de informação. É muita informação ao mesmo tempo. Então, imagine você acorda cedo, você vai ler os jornais, você vai dar uma zapeada no timeline, você vai receber os grupos que você tem. Se você não tiver a habilidade rápida de conectar pontos e entender, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, desenhar um cenário que a gente chama de um cenário sistêmico e abstrato. Ou seja, você faz uma conexão sistêmica rapidamente na tua cabeça e você desenha um futuro abstrato e toma decisões baseadas nesse futuro. É um admirável mundo novo. Assim. Quem tem essa habilidade hoje, os líderes e profissionais que desenvolvem essa habilidade, eles saem na frente, entendeu? Porque eles conseguem desenhar o cenário, tomar a decisão rápida, porque tem que ser rápida, e beber das oportunidades que esse mercado cria também. O mercado, a mudança drástica das coisas, ela gera medo, confusão, mas gera muita oportunidade. Então, se você não tem essa capacidade, né, e aí os líderes, principalmente, não têm essa capacidade, eles não conseguem navegar nesse mar. Vou dar um exemplo para você, eu gosto de exemplo. A gente tem um amigo nosso que também participa como você lá no conselho da BRH. Ele tem uma empresa, não vou falar aqui mas ele tem uma empresa que o negócio dele é X. Só que um dos negócios paralelos do negócio principal dele, nesse momento de Covid, acelerou. Ele rapidamente desenhou um produto extra. Falou assim, não, então agora o meu produto que era principal vai ficar meio que dormente, ou o faturamento está caindo, mas me abriu uma outra oportunidade de um trabalho acessório que eu tinha para manter o meu principal e que nesse momento pode me dar um lucro extra. Só que isso você tem que fazer uma leitura muito rápida, ajustar todo o sistema interno, governança, processo, para que você saia na frente, né? Ontem Enquanto mesmo eu li... o oceano azul, né? Isso aí. Ontem eu li os hotéis, né, que agora estão aproveitando os quartos para fazer escritórios. Então, assim, são mudanças que a gente chama, que a gente vive no mundo da agilidade, né? Você tem que ser ágil e se você não você não conectar os pontos rapidamente, você perde a oportunidade. Sim. E tem a questão da multidisciplinaridade também que você comentou, né? Da importância de saber um pouco do todo para conseguir justamente conectar tudo isso, né? É isso aí. Adildo, que papel fake news e deep fake news podem exercer nos líderes? Então imagine esse cenário que a gente desenhou. Fake news e deep fake news são cortinas de fumaça. Elas atrapalham a visão. Né? Para todos nós. Eu acho que fake news atrapalham desde do ordinary man, né? do homem comum, o homem e a mulher comum do dia a dia. Então você imagina os grandes líderes.
Essa infinidade de vozes, de posts, a gente vive no hiper hoje, né? É hipercomunicação. E quando isso vem com pitadas de fake news, deep fake news ou desinformação, ela cria uma grande cortina de fumaça. Então, se aquele cenário futuro ele já é difícil de ler, é difícil de eu criar uma abstração e navegar em direção a esse mundo. Quando aparecem as fake news, cara, me cegou a visão, porque eu não sei mais em quem confiar e como confiar. Então, só explicando assim um pouco dos conceitos, que eu acho que é legal, a desinformação acontece, lembra aquela brincadeira que a gente tinha quando criança, que era o telefone sem fio? Você falava uma coisa... Então, a desinformação, ela acontece assim hoje. Então, assim, imagine que eu acordei cedo e eu li uma matéria em um jornal. Só que eu não interpretei bem. E você sabe que no mundo a gente tem um problema de interpretação de texto. Ainda então, mais com tanta informação, a gente lê tudo meio rápido, meio por cima, Isso. né? Vamos falar então imagine que aqui. eu li uma matéria e aí eu não entendi bem, só que eu fiz uma interpretação dessa matéria. Daí eu criei um post em cima dessa matéria. A matéria existe, só que a minha interpretação da matéria foi errada. Só que alguém leu a minha interpretação da matéria e compartilhou, e outro compartilhou, e outro compartilhou. Esse telefone sem fio gera uma desinformação absurda. E isso, às vezes, não é nem intencional. Aí eu acho que é até um pouco pela questão da ignorância, do fato de não entender bem o contexto, ou querer fazer uma análise de cenário econômico, de saúde ou de ciência, que são áreas que eu não conheço. Mas a mídia social permite isso. Então isso é desinformação. Fake news já tem um quê de desonestidade. Sim. Que é uma pessoa que cria uma notícia falsa com ares de verdadeira e também gera uma proliferação de mentira. E a gente está vivendo, Luciano, um momento que a gente chama de deep fake news. As deep fake news vão acontecer quando a gente tiver, e hoje a gente tem robôs que conseguem fazer isso, onde você consegue simular imagens e sons de pessoas e transmitir isso, onde isso é tão difícil de até o próprio robô conseguir diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, hoje, por exemplo, a gente está gravando uma live, a gente está digitalizando a nossa imagem e o nosso padrão de voz. E hoje existem robôs que conseguem simular isso num nível de perfeição tão grande que você não consegue descobrir se é verdade ou não. Ou seja, o cenário pode piorar. Tem um caso até do Obama, né, que ele fez uma fake news, fizeram uma fake news dele falando mal do Trump, né, foi terrível, bem complicado mesmo. Aqui no Brasil, né, nas eleições, há um tempo atrás, de um candidato que apareceu num quarto com algumas mulheres e recentemente eu também participei de uma outra live com um amigo e ele me contou e eu não sabia que essa imagem, por exemplo, já foi testada e teve dois laudos, um que dizendo que era falso e outro dizendo que era verdadeiro. Olha então, só. assim, é absurdo, né? É bem complicado. E a questão das estratégias e competências a serem adotadas para evitar essas fake news e fake news. Então, a princípio, o que eu normalmente digo é que é praticamente impossível para um ser humano normal, vamos dizer assim, fazer a análise tão profunda, porque a multidisciplinaridade que a gente disse, ela não pode ser uma multidisciplinaridade rasa, infelizmente. Você tem que ser muito profundo nas análises. Então, assim, qual que é a grande saída? Os líderes têm que se cercar de pessoas de confiança, pessoas com autoridade, conselhos cada vez mais participativos. Sabe aquela ideia do conselho da empresa que se reunia a cada trimestre? Sim. Luciana, hoje não tem mais como. Assim, você tem que estar constantemente com pessoas hábeis, extremamente inteligentes, conselhos fortes, né? Ou seja, com pessoas cada vez mais dispostas a ajudar as lideranças no que a gente chama de era da colaboração. Os melhores resultados dessas equações, que normalmente não tem um resultado 100%, você tem que chegar num resultado ótimo, eles só vão acontecer se você trabalhar com multidisciplinaridade em times, em ecossistemas. Tem uma frase que eu gosto de usar
para esse momento que eu digo o seguinte: por mais inteligente que você seja, você jamais vai ser mais inteligente que o mundo todo. Com E hoje certeza. o mundo todo é conectado. Então, as lideranças que no passado trafegavam sozinha, ou que tinham a arrogância como, não, eu manjo, eu sei, eu faço, eu aconteço, sempre foi assim, eles já estão a um passo da derrocada. Porque se você não tiver a habilidade de conectar gente, trabalhar em ecossistemas, em bolsões de ajuda e com conselhos extremamente fortes, vai ser muito difícil superar momentos como esse que tendem a ser repetitivos. A gente vai ter mais pandemia, a gente vai ter mais volatilidade, a gente vai ter novas tecnologias, né? Então o cenário ele tende a se repetir. E essa capacidade de parceria, união é super importante, em especial nesse momento, mas sempre foi, né, Dilma? Isso aí parceria é É, fundamental para qualquer negócio, para qualquer empreendedor. É, a, a questão da psicologia social e os efeitos dessa desinformação, Adildo, o que você poderia falar para a gente sobre isso? então, assim, a gente sempre viu no mundo, isso sempre teve, sempre existiu, que é o que a gente chama de efeito manada, né? O ser humano, nós somos seres de hábitos e a gente normalmente repete comportamentos, né? Sabe aqueles testes que se coloca e fazem testes psicológicos, onde você coloca pessoas na sala, todas elas têm o mesmo comportamento, a pessoa nova que chega na sala tende a repetir o Faz igual? comportamento, isso aí. Então, a psicologia social diz que o meio tem um papel fundamental nas decisões das pessoas. Só que antes desse mundo tecnológico, essas coisas aconteciam numa velocidade bem menor. Quando você coloca fake news, você consegue criar, e esse é o grande perigo, estados de pânico, estados de medo, e você consegue direcionar populações inteiras, né? Essa discussão é uma discussão que está em voga muito, por exemplo, com relação, e isso é uma coisa que eu acredito que você estuda bastante, com relação à privacidade das pessoas, o quanto que a gente pode ou não acessar dados pessoais e vincular esses dados pessoais com campanhas de marketing ou usar para o mal, como fake news. Então, assim, a psicologia social, ela foi o efeito manada, ele é turbinado com a desinformação, com fake news e como deep fake news. Isso é uma discussão tão séria hoje no mundo, que já tem gente discutindo se os dados, por exemplo, dados de grandes corporações, Facebook, Amazon, Google, se isso não é um dado de bem público. Porque essas empresas, elas tomam um tamanho tão grande, e a gente teve um caso do Facebook com vazamento de informações há um tempo atrás, que isso causa uma grande, tem possibilidade de causar uma grande crise mundial, ou também de direcionar intencionalmente fluxos de manada na população mundial, num país e por aí vai. Então a psicologia social ela foi turbinada com a tecnologia e ela pode ser um grande risco para a humanidade, para a sociedade como um todo, ou uma grande bênção, né? Porque Sim. tem o outro lado que se coloca agora, que é a discussão de que o coletivo ele tem primazia entre o individual. Isso quer dizer que se eu tiver todos os dados das pessoas e conseguir mapear quem tem Covid, por exemplo, quem não tem poderia trafegar normalmente e ir para a cidade sem usar máscara e coisa que o valha, né? Eu acho que essa questão ela ocorre muito agora, nesse momento, né? Por exemplo, nessa questão toda de turismo e tal, e o que acontece aqui no Brasil. Então, pessoas dizendo que é extremamente perigoso voltar ao trabalho, que todo mundo tem que ficar em casa, e outra linha falando que a economia tem que voltar. Então, né? Dependendo como você acredita, o que você ouve, você tem um pensamento totalmente contrário, né? E aí massifica, né? E olhe só como os algoritmos hoje funcionam, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que acredita e defende que voltar ao trabalho ou que o viés econômico é mais importante que o viés da saúde, os algoritmos provavelmente vão te mostrar informações, notícias que reforçam o teu ponto de vista. Sim. E isso cria um efeito para essas pessoas. Os outros, que são os defensores da ciência, da saúde, que a primazia da vida vem antes da economia, eles vão começar a receber informações que também referendam o ponto deles. E isso, para a ciência, para o debate, o conflito construtivo, vamos dizer assim, isso é prejudicial. Porque você gera estresse,
você gera opostos que não buscam Primos. o melhor É, resultado dessa é. equação. Os extremos, né? Os extremistas, e aí fica difícil mesmo, né? Chegar num Total, bom senso, né? Verdade. né? E com relação à liderança, pela influência e não pelo poder. A gente percebe que hoje o liderado ele tem que estar motivado, e inclusive admirar o seu líder. Né? A gente já vê por aqueles antigos a questão do paternal, né, daquele pai autoritário, isso não existe mais até nas famílias, né? Quem dirá Não. nas empresas. O que você tem a dizer a respeito disso para a gente, ali? Então, o Peter Drucker já dizia na década de 80, se não me engano, o Drucker já dizia que líder só é líder quem tem seguidores. E hoje, a liderança ela não é mais feita na base do poder, do cargo. Por exemplo, se você tem pessoas que te seguem e nunca te viram, você exerce liderança sobre elas, né? E agora, nesse novo cenário de informação ou de exposição nas mídias, a liderança acontece pela influência. E a influência é feita, na maior parte das vezes, pelo carisma do líder, pelo propósito que ele tem e pelas pessoas que ele consegue arregimentar. E isso hoje é mais importante do que nunca, né? Então a gente está começando a viver uma época onde a liderança tem um alcance fenomenal. Só que pelo outro lado, essa é a minha visão, tá? É bom falar que é um recorte meu. A gente vive uma falta ou uma escassez de lideranças, de boas lideranças. Conteúdo, né? Conteúdo, isso aí. E, assim, e faz uma diferença enorme, Luciana. Assim, a forma não é só o que você diz, mas como você diz, como você toca as pessoas, como você movimenta elas. Então, olha só, se a gente tem uma psicologia social que potencializa o efeito manada, e se eu tenho líderes que têm acesso à informação muito mais do que antes, o poder da liderança por influência é infinitamente maior do que o do poder. Isso Sim. quer dizer, vamos trocar em miúdos, eu sou um profissional que vou trabalhar e eu tenho um chefe, o bendito chefe, que é uma pessoa totalmente desconectada, arrogante, autoritária, autocrática. E eu tô vendo no mundo um monte de outros líderes que conversam comigo todo dia, através do YouTube, através do LinkedIn, através do Instagram, e que têm uma visão de mundo e que influenciam a minha vida de um jeito muito mais poderoso do que o meu chefe que está lá no tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não faça isso. Então a liderança pelo poder definitivamente não é a liderança que está imperando nesse mundo hoje. A liderança que impera é a liderança da influência e da movimentação de seguidores, né? Uhum, perfeito. E até a Leda Piazza, que ela comenta que criaram uma nova profissão de criador de opinião digital, né? Que eu acho que aí é o caso do influenciador, que realmente é influenciador digital, né? Que ele tem hoje realmente ele exerce um poder, o poder está na influência, né? Não no poder Total, efetivamente. total. É, Às vezes a gente até assim, tem um pouco de preconceito, também tem. Eu me sinto mal com as generalizações, né? Assim, até é claro que tem um monte de influencer, né? Que a palavra caiu em descrédito, vamos dizer assim. sim, Mas a Leda, né, a Leda Piazza tocou num ponto perfeito, ou seja, o poder é da influência. Tem muito influenciador hoje que a pessoa acorda de manhã e ela vai ver o que o influenciador dela está dizendo. E sim. durante o dia, os comportamentos dela, as crenças e os valores são guiados por uma pessoa que influenciou ela. E é verdade, esse novo mundo É. chegou para ficar. Então E o agora o que está... consumo também, né? Desculpa, o consumo Não, também é um perfeito. absurdo. O que essas Total. pessoas influenciam, né? Então, Esse é a um gente outro lado, inclusive, que... O bom é que né, Luciana, que todas essas discussões estão vindo à tona, e eu acho maravilhoso isso. E sem é, dúvida nenhuma, ou seja, tem alguns casos agora de empresas, vamos pegar líderes através de empresas, que tentaram influenciar, porque isso pode ser para o bem ou para o mal, e você deve ter acompanhado isso, tentaram influenciar consumo num momento ruim, ou de uma forma errada, e que colocaram a empresa deles em risco. Porque sim, hoje as pessoas falam, cara, eu não vou comprar mais nessa empresa, eu não vou mais comer nesse restaurante, eu não vou mais seguir tal pessoa. Ou o contrário, né? Que vai ajudar a acabar com a reputação dessa empresa, pessoa, na mídia social. Né? Então é e absurdo.
E a influência acho que tem muito a ver também com a questão do bem comum, né, da solidariedade. Não existe mais aquele líder ele é só líder porque ele é um exemplo, né? Só no que eu sou, não é no que eu faço de bem, no que eu agrego valor à comunidade. Eu acho que tem muito essa questão também, até com relação às empresas. O que você acha disso, Adeildo? Total, é verdade. E assim, e por que isso acontece, né? Na verdade, a gente tinha, quando a gente não vivia no mundo de hiperinformação, você poderia, por exemplo, desconectar o líder, ou as crenças e a vida pessoal dele, do papel dele que ele exercia como CEO, como presidente, como conselheiro, como advogado, como economista. Hoje, as pessoas não só têm acesso a essa informação, como elas querem ter. Sim, Então, a reputação digital de um líder está muito atrelado à empresa dele e a mídia está a todo tempo te avaliando para ver sim. se o que você diz condiz com o que você faz, né? Então, isso leva a gente está num nível de transparência e de hiperinformação de que se você não for você mesmo e dizer aquilo que você, viver aquilo que você prega, você vai começar a ter grandes problemas para a tua imagem pessoal e para a tua empresa, né? Inclusive um exemplo, sábado eu estava vendo uma live e aí um dos artistas ele começou a elogiar uma pessoa que foi presa aí por causa da Lava Jato, né? Que era inclusive um dos patrocinadores, CEO de um dos patrocinadores, né? E eu quis reparar na questão das pessoas que estavam na live. Depois que ele falou aquilo, eu acho que deve ter 1 milhão de pessoas que deixou de seguir a live. Eu fiquei feliz com E é aquilo. automático, né? É automático, assim. Eu fiquei feliz porque eu falei que absurdo esse cara falando dessa pessoa, né? Até eu. Eu falei, você vê como é que é? A gente quer exemplos, na verdade, né? E uma pessoa que acaba Total. dizendo que aquela pessoa é maravilhosa, que realmente, né? Não é porque ele realmente teve culpa, né? Em um monte de situações, isso foi provado. Então, realmente ficou feio pro artista comentar, né? Podia ficar quieto, que era melhor. E com relação aos CEOs ativistas, Adeildo, o que você pensa dessa questão? Então, cada vez mais, voltando ao que a gente tinha falado, assim, a figura do líder, ela se confunde com a figura da organização que ele representa. Sim, Hoje tem uma questão muito grande de geração de autoridade, né? Em determinado assunto, em determinada causa. Há um tempo atrás, as pessoas diziam que ter propósitos era modinha. Falar assim, cara, isso aí é modinha, desenvolver propósito. Ó, eu falo de propósito há 5 anos trabalhando com cultura organizacional e a gente vê cada vez mais claro que não basta a tua empresa, a tua organização ganhar dinheiro apenas, Luciano. Ou seja, além de ganhar dinheiro, fazer lucro, criar valor, você precisa ter alguma causa, algum sim, propósito. E o que começa a acontecer no mundo é que a gente começa a ver líderes vinculados a propósitos. São CEOs de causas. sim, Então você vê que cada vez mais empresas que focam na economia circular, no bem-estar do planeta, na distribuição de renda, no não trabalho escravo, no futuro das gerações, na educação, elas começam a gerar uma linha de seguidores e consumidores conscientes que se vinculam à causa, que às vezes é de uma pessoa. Então o que sim, começa a acontecer? Muitas vezes o CEO tem uma causa e da causa dele nasce um negócio. sim, E a partir desse negócio você gera consumo e no futuro você gera uma cadeia de valor, um ecossistema. E eu sou fã disso. E eu espero que no futuro, logo após essa pandemia, todos nós saiamos mais conscientes disso. E sim, quais são as causas que a gente quer lutar por. E sim, quando você encontra a tua causa refletida num líder que tem uma empresa, você vai começar a destinar recursos, o teu consumo para essa lógica de bem comum, né? perfeito. Exemplo, tem uma organização nos Estados Unidos chamada Small Giants. Eu conheci eles há um tempo atrás. E as Small Giants são empresas que escolheram a grandeza ao invés do tamanho. São empresas que estão preocupadas muito com a causa delas, ou seja, elas geram valor, se preocupam com o lucro, mas com uma cadeia de propósitos e valores muito grandes. E aí surgem CEOs ativistas, que são CEOs que não estão
preocupados só com grana. Eles estão Certo. preocupados também com uma causa. Eu acho fenomenal isso. Com certeza. A gente vê, por exemplo, aquele caso da Conquer até agora, né? Com essa. Você viu que ela foi considerada uma das empresas mais lembradas agora nesse momento. Acho que um passo atrás da Apple, se não me engano. Pensa, Foi uma empresa maravilhoso. brasileira, né? E com todo esse gás aí, achei super legal como as pessoas estão valorizando mesmo. A própria Magazine Luiza também, né? A Luiza Total, Helena, a Luísa está fantástica. fazendo um trabalho maravilhoso, né? E assim, É, isso se expressa no valor de mercado da empresa dela, né? Então, eu exatamente. torço só para que a gente não volte no modus operandi passado, né? Que a gente volte a ser, ou seja, que o nosso consumo volte a ser dirigido apenas por influenciadores só preocupados com dinheiro, né? Se a gente vincular a causas, aí eu acho que vale a pena você ter um consumo consciente nesse sentido, vai ser muito legal. Existe até uma associação que até eu faço parte, que, na verdade, eu não faço parte, mas existem grandes empresas gigantes, o nome dela é WeConnect Internacional, que ela busca ajudar essas empresas a comprar de fornecedores de diversidade. Então, eles têm, inclusive, um orçamento, um budget para gastar só com empresas de diversidade, né? Então, isso eu acho muito legal e acho fantástico. As empresas, elas valorizam muito os compradores, eles têm obrigação, né, de buscar no mercado, e às vezes é difícil, porque geralmente as pessoas, né, que têm algumas dificuldades ou são de diversidade, elas têm mais dificuldade até para se aproximar desse tipo de empresa e ter um tamanho que realmente, e uma competência para prestar serviços, mas eu acho fantástico mesmo. Tem um exemplo, eu fiz uma live há uns dias atrás com a Ana Fábia, que é uma especialista em moda e economia circular. Eu saí com uma outra visão da moda, por exemplo, né? Então hoje tem algumas empresas desenvolvendo os designers autorais, criando toda uma cadeia que o cara sabe da onde vem o algodão, quem que trabalhou para atingir aquele tecido, qual foi a destinação que deu para a água, e isso chega numa peça de um valor agregado bacana, que as pessoas que curtem moda compram, porque a gente sempre vai ter diferenças no consumo, né? Nós sempre Sim, vamos ter ricos e pobres. Eu acho difícil isso acabar da noite para o com dia. Mas se certeza. você tem na população mais endinheirada, por exemplo, do mundo, consumindo conscientemente, se esses caras consumirem conscientemente, eles ajudam toda a cadeia para baixo. Isso é maravilhoso. É como se comprar uma roupa como se fosse uma obra de arte, né? Que tem Total. história, É né? E acho que maravilhoso até isso. você vai até cuidar mais da roupa, porque afinal de contas tem uma história, tem um significado, né? É É mais ou menos como maravilhoso. aquelas roupas que você às vezes herda da família, né? O vestido da avó. Muito legal, tem uma história e um porquê, né? E com relação à hiperexposição de líderes, porque a gente vê líderes super expostos, como você comentou, e às vezes também eu percebo que o líder, ele se foca muito na marca, né? Só que ele esquece que um dia ele vai deixar de ser líder daquela empresa, né? E aí também tem toda essa dificuldade de desvincular depois, ou não quero me desvincular também, né? Às vezes as pessoas não querem se desvincular, porque o grande valor que o líder coloca na sua vida é justamente aquele CEO, aquela empresa, né? É. Então, e chegou para ficar, Luciana. Todos nós hoje, eu acho que do mais simples até o mais importante, homem, mulher, tá totalmente hiperexposto hoje. E a gente precisa obrigatoriamente saber lidar com esse novo ecossistema de mídia. A gente tem dificuldades, eu sei disso porque eu sou de uma geração que não tinha live, que não tinha Instagram, Facebook, YouTube, não tinha mídia social e não tinha o poder da conectividade e da hiperexposição. Então, se por um lado tem a necessidade, porque o teu consumidor quer te ver, ele quer saber quem é você, inclusive ele quer saber coisas básicas da sua vida, se você é casado, se você não é casado, se tem filhos, onde você morou, onde você estudou, se você tem pet ou não, porque essas coisas as pessoas querem se conectar. Tem esse lado. Do outro lado tem o fato das pessoas saberem como se expor. Porque a hiperexposição pode ser o céu ou o inferno na tua trajetória profissional, na tua empresa. Então, lidar com a hiperexposição ou se comunicar no mundo de hiperexposição também é uma competência que líderes têm que desenvolver. E assim,
a gente está vivendo talvez o caos no Brasil, né? Eu não quero fazer juízo de valor, nem mas a gente tem vários líderes que não sabem como se expor nas mídias. Não sabe qual que é a hora de falar, nem como falar. Na boa política, né? Na boa política, já dizia próprio Maquiavel, né? Você tem que ser astuto. E aqui não é a astúcia ruim da politicagem, mas é a astúcia boa da liderança. Ou seja, um líder tem que saber que hora que ele fala, que hora que ele não fala, que hora que ele grava um vídeo e que hora que ele manda um e-mail, que hora que ele manda uma carta e que essa carta é aberta ou fechada. As palavras que ele usa, o público que está assistindo, a forma, os símbolos hoje comunicam muito mais, né, Luciana? Os símbolos, a forma, ela comunica muito mais, porque a nova geração, principalmente, eles são o que a gente chama de visual learners. Eles aprendem com todo o ecossistema de mídia. Eles não aprendem só lendo, eles aprendem lendo, jogando, assistindo, interagindo, e é essas coisas que criam a comunicação. Então, os líderes que não sabem se comunicar num mundo de hiperexposição podem levar suas empresas, suas organizações, mesmo sendo boas, mas levar a um colapso. E o inverso é verdadeiro, porque tem gente que sabe lidar muito bem com a hiperexposição, sabe se comunicar muito bem e às vezes vende gato por lebre. Então, é um grande emaranhado de dificuldades e desafios. Mas essa questão que você falou da predisposição e de saber, né? Aí vem também do líder ter um pouquinho de simplicidade e aceitar a ajuda de pessoas que tenham mais informação a respeito, que tem inteligência emocional, porque eu acho que também a falta de saber se comunicar é um pouco de falta de inteligência emocional, né? É o falar seco, é o não pensar como falar, por que falar, o que vai acontecer, como é que a pessoa vai se sentir, até acho que é questão da empatia, né? As pessoas só pensam nelas, às vezes, se comunicam não pensando como é que isso vai, como é que vai reagir a pessoa, o ouvinte, como é que ele vai reagir. Eu acredito isso também um pouco. Você sabe que eu costumo falar há muito tempo também. Eu tenho uma palestra chamada Profissional do Futuro, que eu criei ela e faço ela já há alguns anos. E eu digo que a maior competência, isso eu digo disparado, eu costumo falar assim na palestra, se me dessem 10 segundos para fazer a palestra, eu só ia colocar esse slide aqui com uma única palavra. E essa palavra é humildade. Nunca antes a gente precisou de tanta humildade, principalmente os líderes, né? Porque a humildade, ela é a única força capaz de quebrar o ciclo do orgulho, que é, eu não ensino nada para quem já sabe tudo. Então você pega um líder acostumado com uma era analógica, de menos exposição, sem fake news, sem deep fake news, e ele fala, não, eu sei fazer isso, deixa comigo aqui que eu sei como fazer. Cara, vai dar errado. Se ele não tiver, como você falou, a humildade de olhar para as pessoas que já sabem como trafegar nisso, que sabem os impactos, e pedir ajuda, pede ajuda, fala, cara, qual que é o melhor jeito de fazer? Talvez nem seja eu, talvez outra pessoa tenha que fazer por mim, né? Claro, E essa questão também que você falou da humildade também, tá muito também na questão de você olhar, né, outros também, não só de ajudar, mas de aceitar outros exemplos de outros líderes e perceber que você não é o único que sabe tudo, como você comentou, né? E talvez você conseguir, dentro dessa tua liderança, né? Como você falou, outro tipo de informação, outro tipo de comunicação, a comunicação também, como a gente falava muito na BRH, a inteligência que não é a inteligência dos robôs, a inteligência emocional, tocar as pessoas no coração, hoje em dia, que eu acho que é o que mais importa, né? As pessoas terem essa sensação de diferente, da sensação, da experiência mesmo, trazer experiências para as pessoas e não só falas, porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. E também o que eu percebo é a questão de que o grande líder, ele tem que ser humilde, até porque isso é uma forma das pessoas se identificarem e gostarem. Né? Aquela pessoa que se acha toda poderosa, as pessoas não se identificam. As pessoas querem perceber dificuldades. Eu às vezes percebo que quando eu comento alguma dificuldade da minha vida, as pessoas ficam mais próximas de mim, né? E isso é muito legal, né? Porque todo mundo tem dificuldade e às vezes é uma forma realmente de você absorver mais carisma das outras pessoas também. Sem dúvida, eu sou um defensor disso, Luciana, das nossas humanidades, né?
Se o futuro ele está sendo recheado com a tecnologia e a gente está vendo o poder que a tecnologia tem nesse mundo novo, tanto para o bem quanto para o mal, o fiel da balança vai ser o ser humano. Assim, qual que é a lógica, qual que é o uso que nós vamos dar para a tecnologia? Então, se eu uso a tecnologia para conectar, como você falou, para me colocar no mesmo nível das pessoas, por exemplo, uma forma de hiperexposição bacana e que gera vínculo, e é isso que as pessoas gostam, é que quando você mostra ou até traz a público tuas dificuldades, tuas fragilidades, tuas humanidades, isso conecta, né? Então, Sim. definitivamente, o ser humano é o fiel dessa balança. Se a gente não usar a tecnologia para o favor da sociedade e para o nosso favor como ser humano, a gente vai ser coadjuvante nessa história e a gente não vai tomar as rédeas do nosso futuro, né? Então, eu acho É. que os líderes hoje estão empoderados com a tecnologia e os mais humanos, eu defendo isso, os mais humanos em tudo, na emoção, na fragilidade, na humanidade, na humildade, esses caras vão sair na frente. Pelo menos eu torço e trabalho para que eles estejam sempre bem posicionados, vamos dizer Né? assim. Ver o próprio Obama, né, era uma pessoa que demonstrava, né, humildade, fragilidade, ele se tornou um líder fantástico. Até hoje as pessoas sentem saudades, Lembram, né? né? É verdade. Você vê a capacidade que o Obama tinha uma vez. Como eu palestro, né? Eu sou fascinado pela arte da oratória, né? Como as pessoas como é que elas se conectam, porque a cada palestra é um público novo, a cada auditório. E eu fiquei sabendo que os discursos do Obama eram todos escritos, como os outros. Mas quando você vê o Obama discursando, você vê ele tinha uma habilidade de ler o discurso sem as pessoas perceberem que ele estava lendo o discurso, Nossa, eu né? não sabia disso. Que É legal. muito legal, é muito legal. Você fala, cara, ele falou de improviso. Não, estava É, escrito. Mas que ele, legal. ele desenvolveu uma habilidade tão grande de olhar para o TP e dar, sabe, ler e não parecer que está lendo, que é absurdo. Ele Que tocava legal. mesmo o coração das pessoas. Olha, Dildo, o Rafael, ele falou, o líder é um influenciador e deve ser exemplo de boa conduta e de motivação aos seus liderados. Tem aqui alguém falando de você, aqui, Adeildo, e nas pequenas e médias familiares, você identifica essa mudança de comportamento dos líderes ou estamos mais atrasados ainda? É o João Carlos Roque Puxa, João, a perguntando. gente está atrasado, infelizmente, mas não é só, acho que assim, a gente já está atrasado nas grandes. Só que as pequenas e médias empresas, elas têm na figura, essa é a minha visão, tá? Meu recorte. Ela tem nas pequenas e médias, muito mais do que nas grandes, a empresa é o dono. E uma boa parte desses donos de pequenas e médias empresas, eles ainda são de uma geração que não é nativa digital. Então eles estão aprendendo com isso. E na minha visão também, a maior parte deles esperavam que as mudanças no mundo aconteceriam algum dia, mas lá no futuro. E como elas estão acontecendo cada vez mais rápidas, a maior parte das pequenas e médias empresas hoje estão num ambiente muito difícil. Elas precisam de ajuda. E é esses caras que precisam ter humildade para dizer assim, cara, eu não consigo, você pode me ajudar? É, e são geralmente as empresas familiares também, né, que tem toda a situação aí de liderança, né, de dificuldade, daquela situação de que o pai também não aceita muita mudança, né, dos pinguins, dos velhos. É complicado mesmo, né? É verdade, é verdade. Uhum. Então, e Adildo, a última pergunta, com relação ao novo ecossistema de mídia, o que que você pensa com relação a isso, a informação e desinformação? Ele veio para ficar, não vai acabar e, pelo contrário, só vai acelerar. O que vai acontecer? A gente vai ter o 5G chegando agora. O 5G, a nova tecnologia, vai dar mais velocidade de comunicação. Então você imagina esse mundo que já é rápido, ele vai ser potencializado com uma nova velocidade de transmissão de dados. Então o que a gente viu na história é que a cada advento de tecnologia que aumentava a velocidade, novas coisas surgiam. Então esse novo ecossistema vai ser turbinado com novas tecnologias e novas velocidades. O que a gente diz, o que o mercado diz, né? Eu não sou expert, mas eu sou curioso. O 5G vai possibilitar essa reunião que a gente faz ser feito com holografia, por exemplo, no futuro. A gente vai conseguir conectar em espaços e ter uma validação de pessoas e locais numa velocidade absurda. Surgirão novos aplicativos que vão nos conectar virtualmente muito mais.
Então, assim, o meu recado é se você, como líder, como profissional, como pessoa, está tendo dificuldade de lidar com esse ecossistema de mídia que a gente tem, vai ficar pior. É Então, verdade. assim, aprenda. É. Mergulhe, peça ajuda, faça cursos, assista tutoriais, participe de lives, faça lives. Comece a se conectar nesse novo mundo que ele veio para ficar. Eu acho difícil a gente falar, não quero mais isso. Não tem como. É. Adeildo, uma última pergunta, na verdade. Você é um grande líder, a gente sabe disso que você é uma referência, né, em RH, em cultura. Obrigado. Com certeza, isso aí é público e notório, né? De cultura organizacional. E todas as pessoas, né, que os CEOs ou até os gestores, eles querem ser grandes líderes, eles querem é, transparecer toda esse poder humanitário, essa cultura organizacional, né? Ajudar as suas organizações. Qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que quer se tornar um líder, né? Como você, não vai chegar próximo, mas que comece a trabalhar para ter, inclusive a questão das redes sociais, como que você trabalha isso, como que você faz as suas parcerias, se puder dar né, uma introdução, como é que você começou e tal, seria muito legal você contar um pouquinho da tua vida também. Legal. Então, eu tomei uma decisão difícil, até hoje eu lido com ela, Luciana. Em 2011, eu vou dizer assim, eu saí do mundo corporativo onde o meu sobrenome era o sobrenome da empresa que eu tinha. E lá eu fundei a minha eu-presa. Daí nasceu a adeildo.com, lá em 2012, na verdade. De lá para cá, o que aconteceu, e eu tinha um medo muito grande, né? Porque eu era o Adeildo da empresa tal. E quando eu saí, eu falei, cara, eu vou perder minhas conexões, meu networking, as pessoas. E na verdade aconteceu o inverso, um novo mundo se abriu diante de mim. Hoje eu me conecto com muito mais gente de todas as gerações e empresas e tamanho e mercados. A minha vida hoje é muito mais, talvez eu ganhe menos, mas ela é muito mais divertida e muito mais apaixonante. Então, assim, o meu conselho para as pessoas é que elas não se fechem nas empresas delas, mesmo que você seja o dono dela, que você cada vez mais faça conexões. O mundo não é mais um mundo isolado, definitivamente não é um mundo de caixinhas. Ele é um mundo de ecossistemas e de conexões. Um networking do bem, né? Não é aquele networking utilitarista que você só procura pessoas quando você precisa de alguma coisa. Mas seja você na essência, se conecte com outras pessoas, que a tua vida vai ser muito mais gratificante e apaixonante. Pelo menos comigo tem sido, assim. Eu amo ouvir história, contar história e tentar ajudar da maneira que puder. Então acho que não se feche. Perfeito. E acredito que as pessoas que têm um pouco de dificuldade, né, nem todo mundo tem essa facilidade de criar conexões. Você acha que essas associações de classes, associações de empresas, elas ajudam as pessoas a criar essas conexões? Muito. É uma pena até, porque durante muito tempo, e agora acho que essas associações, a gente sabe disso, elas passam por dificuldades. Mas esse mundo novo, ele é um mundo mais sociocrático, né? Sociocracia. Em 2018, eu fui estudar sociocracia na Espanha, e lá eu vi que as pessoas que têm esse movimento de conexões, elas são extremamente cooperativistas, elas são associativistas e elas são ecossistêmicas. Então elas têm esse tipo de comportamento, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que agora mais do que nunca, associações, confrarias, grupos. Quer ver uma coisa super maravilhosa que está acontecendo? Os auxílios através de grupos de WhatsApp. Né? As empresas estão demitindo e elas estão compartilhando lista dos desligados, fazendo recomendação de pessoas, e isso trafega que nem rastilho de pólvora em grupos de WhatsApp, Luciana. Então isso é um associativismo. Agora, pelo lado das associações, elas são importantes, mas elas também precisam, e esse é o meu papel lá na BRH, ir para o mundo digital. Porque não adianta você esperar que as pessoas vão se encontrar do mesmo jeito que se encontravam no passado e que vão se conectar da mesma forma que se conectavam no passado. Então, respondendo, sim, é importante, mas a forma tem que mudar completamente, né? Com certeza, até porque as pessoas estão aprendendo a viver longe, entre aspas, uma das outras, né? No meio digital. Então, cada vez mais vai ficar com preguiça de ir até reunião.
Né? Não Eu é posso verdade? A ficar gente está aqui. gostando desse negócio de estar em casa aí, tá legal. É, exatamente. Você até comentou esses dias num post, né, teu do LinkedIn, que você falava um pouquinho dessa coisa de estar de moletom e camisa, né? Que Você viu? Ó, hoje eu tem, tem uma grande vantagem, né? Eu não vou mostrar aqui para baixo, senão eu vou ter que mostrar minha pantufa. Eu não vou mostrar. Ai, eu também vou ter que mostrar minha Havaiana, que eu vou fazer propaganda, né? E vamos ver se tem alguém que está fazendo mais alguma pergunta aqui. O Fábio Costa falou muito bacana esse papo. Parabéns pela live, excelentes temas e dicas. A Tayana, a Deilda é show, o Show. Matos. Obrigado, gente. Valeu. Aqui, Muito autogestão. legal. Eu adoro esse mundo, estou nele faz muitos anos, é incrível, aumentei muito as minhas conexões. Lives continuarão a ser cada vez mais presentes. O do Rafael, ele perguntou aqui, existem alguns mercados mais cruéis onde o líder humanizado pode ser visto como frágil? Ó, eu acho que sim. Boa A gente, pergunta, por hein? exemplo, muito boa. Sim, total. A gente vive de estereótipos. Por exemplo, pega o mercado financeiro. Não dá. Aí você vai falar assim, cara, eu vou fazer capitalismo consciente no mercado financeiro. É difícil, a gente está vivendo hoje uma grande batalha. Mas eu espero que mesmo nesses mercados que vamos dizer assim, são mais cruéis, que aos poucos a gente comece a ter noção disso. Agora teve exemplos muito bacanas, né? Os bancos fazendo grandes somas e vultos em doação. Então eu acho que lá é mais devagar, vamos dizer assim, mas a ficha vai caindo em todo mundo, né? É melhor a gente viver num mundo mais justo, é melhor para todo mundo. Viver num mundo Claro. mais justo e consciente é bom para todo mundo, até para os bilionários é melhor, né? Sim, com certeza. Para os bancos também, né? Porque não dá. Total. Imagina ter derrocado das empresas. Quem que vai, né, É. colocar seu dinheirinho lá? Então, Quer ver? realmente. Você pega, usando o exemplo dos bancos, se eu estiver falando demais, aí você avisa, tá? Porque Não, por favor, dá talvez corte. acabe aqui. Não, temos mais um minuto, um É, minuto e meio aí, 1 minuto e não, é 40. porque vou lembrar do Unos, do Banco do Povo, né? Porque o Unos, quando ele fundou o Banco do Povo, ele não queria abrir conta corrente e gerar bancarizável. O propósito era acabar com a pobreza no mundo. O microcrédito se dispõe a acabar com a pobreza no mundo. Isso é melhor para todo mundo, até para os bancos. Com certeza, perfeito, é verdade. Ó, tá todo mundo aqui, sou otimista, até os bancos estão mudando. A Marcela disse que vai começar a te seguir. Parabéns, tema muito Obrigado, obrigado. bacana. Muito bons temas, obrigada por compartilhar todo esse conteúdo. Adeildo, foi excelente, adorei fazer essa live com você aí. Também Dá pra curti, gente Luciana. continuar mais umas 3, 4 horas, 5 horas. Dá Muito mesmo. obrigada. E pessoal, sigam o Adeildo. Adeildo, passa teus links aí pro pessoal. É Adeildo Nascimento, é facinho me achar. Esse É. nome foi uma bênção do meu pai, seu Adeildo. Verdade. Pessoal, olha, muito obrigada. Prazer vocês estarem com a gente. Só vou dar uma dica para o pessoal. Semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, a gente tem a próxima live com a Alison Lubacher, que ela é atual VP da DPW Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre a reinvenção dos lojistas. Um abraço e até lá. Tchau, 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 gente. Adildo. Bom dia. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada.